O manto de proteção do clã Bolsonaro está desmoronando. O promotor do MP do Rio, Alexandre Murilo Graça, que havia excluído Carlos Bolsonaro da denúncia sobre rachadinha no gabinete do vereador, foi contrariado pela Justiça. O processo foi reaberto, e agora, Murilo Graça, já ligado a Flávio Bolsonaro, terá de reanalisar as provas, que incluem evidências cabais contra Carlos. Se antes Jair Bolsonaro conseguiu proteger os filhos durante seu mandato, agora o cenário mudou. Veja neste vídeo os principais pontos dessa história, que ganhou fôlego no decorrer desta semana e tem desfecho tenebroso para a família do ex-presidente. E mais. PF investiga desvio em obra paga com emenda de Hugo Mota, candidato à sucessão. Veja também. Moraes manda transferir 18 milhões de reais bloqueados da X e Starlink para os cofres da União. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que os autos do caso de rachadinha envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro sejam devolvidos ao Ministério Público devido a irregularidades no processo. O juiz Thales Nogueira Cavalcante Venâncio Braga, da Primeira Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, apontou inconsistências, incluindo a omissão de dados bancários, mais notadamente, a falta de explicações sobre as mensalidades do plano de saúde do vereador, que somam mais de R$20 mil e que foram pagas por Jorge Fernandes, chefe do gabinete de Carlos à época. O magistrado questionou a exclusão do filho do ex-presidente da denúncia, apresentada nesta quarta-feira apenas contra 7 servidores e ex-funcionários. As provas contra Carlos são robustas. Uma das principais revelações envolve o chefe de gabinete de Carlos, Jorge Luiz Fernandes, que pagou sistematicamente despesas pessoais do vereador, incluindo faturas de cartão de crédito, plano de saúde, impostos e multas de trânsito. Entre 2012 e 2019, foram identificados 23 pagamentos de contas de Carlos, somando um total de R$ 27.900, mas toda a família Bolsonaro tirou proveito. Outro ponto-chave da investigação é a relação de Carlos com o cofre compartilhado no Banco do Brasil com seu irmão, Flávio Bolsonaro. Carlos acessou o cofre nos dias em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, adquiriu imóveis no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Jorge Fernandes, o chefe de gabinete, pagou despesas não apenas de Carlos, mas também do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Rogéria Bolsonaro. O promotor Alexandre Murilo Graça, responsável por conduzir a investigação sobre um suposto esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, foi flagrado em um evento particular que levantou questionamentos sobre sua imparcialidade no caso. O episódio aconteceu no sábado, dia 22 de junho de 2024, no Yacht Clube do Rio de Janeiro, durante a festa de aniversário de Luciana Pires, advogada de Flávio Bolsonaro, irmão de Carlos, e também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento reuniu mais de 100 convidados, incluindo advogados, promotores e delegados, o que gerou suspeitas sobre a proximidade do promotor com a família Bolsonaro. O promotor alegou à época não haverem restrições sobre a conduta no Código de Processo Civil. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar desvios em uma obra de R$5 milhões na cidade de Patos, financiada por emenda indicada pelo deputado Hugo Mota, candidato escolhido à presidência da Câmara por Arthur Lira. O contrato de R$4.200.000, firmado entre a Prefeitura e a construtora Cesarino, teve um aditivo que elevou o valor para R$5.070.000. Auditorias da Controladoria Geral da União apontaram conluio entre licitantes e superfaturamento. O deputado não é investigado. A Justiça Federal autorizou o sequestro de bens dos envolvidos, totalizando R$269.108, correspondentes ao valor superfaturado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a transferência dos R$18 milhões bloqueados da X e da Starlink para os cofres da União. O valor é referente às multas pendentes da rede social do bilionário Elon Musk, que descumpriu ordens judiciais para derrubar perfis e postagens da rede. Na decisão, emitida nesta sexta-feira, o magistrado diz que, após a transferência do montante à União, o saldo restante das contas das empresas de Musk será desbloqueado. Na última quinta-feira, os bancos Citibank e Itaú comunicaram ao Supremo que cumpriram integralmente as determinações e transferiram os valores para a conta da União do Banco do Brasil. A ordem de Moraes decorre de uma batalha judicial entre Elon Musk e o magistrado que levou ao bloqueio da plataforma X no país. O Brasil, mais uma vez, atravessa uma temporada devastadora de queimadas. As imagens de céu coberto por fumaça e a destruição das florestas dominam as manchetes, enquanto comunidades locais, indígenas, ribeirinhas
e de pequenos produtores sentem os impactos diretos dessa catástrofe ambiental. Os grandes latifundiários do agronegócio continuam intocáveis. Mas por que, em pleno século XXI, com tantos avanços em tecnologia e fiscalização, o agronegócio segue impune? Especialistas são categóricos ao afirmar que a maior parte das queimadas tem origem no desmatamento ilegal, impulsionado pela expansão desenfreada do agronegócio. Grandes latifundiários e empresários ligados ao setor utilizam o fogo como ferramenta para abrir novas áreas para plantio e pastagem, especialmente em regiões de floresta e cerrado. Na escalada do fogo que se alastra Brasil adentro, o Ministério Público Federal afirmou nesta quinta-feira que já abriu mais de 190 diligências desde 2023 para apurar as causas de incêndios florestais. Os dados apresentados durante encontro da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público dão conta de que, dentre o total, 164 são procedimentos extrajudiciais. Além disso, os outros 34 são inquéritos policiais. Os incêndios tornaram-se um foco de alerta nacional durante a semana. Segundo dados de uma agência suíça de clima, São Paulo registrou a pior qualidade do ar de todas as metrópoles do mundo. E nesta quinta-feira, a Amazônia se tornou a maior emissora de gases efeito estufa do planeta. Fique agora com um trecho da fala do presidente Lula durante o evento histórico de retomada do manto Tupinambá ao Brasil, na presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e diante de plateia alvoroçada, Lula detonou o projeto de marco temporal que tramita no Congresso Nacional e resgatou as consequências desastrosas para a resistência indígena após o período do ex-ministro Ricardo Salles, à frente da pasta do Meio Ambiente. Veja. Mas você não pode esquecer que não faz muito tempo que a gente trocou um ministro do Meio Ambiente que dizia que era preciso abrir as porteiras para que o agronegócio invadisse a Amazônia, e nós colocamos uma companheira da qualidade da Marina Silva no Ministério para que ela ajude a gente a cumprir. Vocês não podem esquecer que os indígenas nunca tiveram um ministério e muito menos uma indígena ministra. Vocês não podem esquecer que a FUNAI nunca teve um indígena que tomou conta da FUNAI e agora tem. Vocês não podem esquecer de que pela primeira vez na história a gente tem um médico indígena tomando conta da saúde indígena. E isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Vocês que lutam sabem da dificuldade. E eu posso dizer para vocês aqui, e quero dizer para os nossos companheiros do Pirambás, eu vou voltar a Brasília. Na semana que vem vou conversar com o companheiro Lewandowski. Quando o marco temporal voltou para a Suprema Corte, nos criou uma dificuldade de continuar fazendo a vida de inclusão como a gente ia fazer. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível e o impossível para que a gente possa, quem sabe, atendendo a grandiosidade desse manto sagrado, se a gente pode, de uma vez por todas, desintrusar as terras do Pinambás para que vocês possam viver com muita oportunidade. Mas é importante lembrar que a nossa luta não é apenas contra aqueles que são contra os indígenas. Nunca o presidente da República fez a quantidade de reunião que eu fiz para discutir a questão dos Yanomamis. Nunca. Eu já fiz reunião várias vezes com mais de 20 ministros para que a gente possa cobrar uma atenção efetiva. Já tivemos 7.000 horas de voo de helicóptero levando comida para os indígenas. Já tivemos muitos aviões levando médicos, que muitas vezes é preciso da proteção policial, porque o crime organizado está tomando conta da terra dos povos indígenas. Já distribuímos 740 balsas, já destruímos helicópteros, já destruímos aviões. E ainda assim os garimpeiros voltam, porque os garimpeiros que estão lá são gente que trabalha. Os donos, quem sabe, estejam morando em outro lugar do mundo ou, quem sabe, numa capital deste país. Por isso, companheiros, a nossa luta continua. Pela primeira vez, nós criamos uma sala de situação em Boa Vista, Roraima, com a representação de 19 ministérios,
para que a gente possa minimizar ou acabar definitivamente com o sofrimento do povo Yanomami que estão sofrendo, não apenas porque foram abandonados no governo passado, que facilitava a entrada de garimpeiro, que facilitava o uso de mercúrio, que facilitava a entrada do crime organizado. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho mais 2 anos e 3 meses de governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz, muito feliz, de fazer parte de um governo em que as pessoas, na frente do presidente da República, podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo.